Bom, a gente está aqui de volta em mais um episódio. Que número que a gente está, mais ou menos, André? 11, Mais ou menos, talvez. né? Eu tô uns 500 dias em casa. Hoje eu sou o Murilo. Eu continuo sendo o André. E quem Bom, tá eu aí acho que eu sou o mais? Bruno, então, né? Deve ser o Bruno. A gente tá com o começa- Bruno Maia hoje. O Bruno é professor, né, Bruno? Sou professor. Professor. Professor E faz nós um tempo trouxemos o já. Bruno para conversar aqui sobre ensino à distância. Que acho que quem não fazia vai começar a fazer, é forçado a fazer. É ensino forçado à distância. Ensino forçado à Isso. distância na quarentena. E aí, o que você tem para contar pra gente? Como que tá isso? Olha, tá muito diferente do que a gente está acostumado, né? O que vocês imaginam que se torna o ensino à distância? Porque vocês não estão no colégio, não estão na faculdade hoje, mas já passaram Graças a por Deus. isso. Então, É. eu normalmente, quando eu vou com um tema novo para a sala de aula, eu normalmente pergunto para os alunos, né? O que é a criação publicitária na sua cabeça, por exemplo? Perguntando para vocês, o que é a educação à distância? Viemos pra ter aula, fudeu. Porra, cara. Eu pensei que eu Olha, ia estudar hoje. Quando eu tava fazendo faculdade, meu último ano de faculdade, tinha começado a implementar a onda do EAD, e eu tive um contato raso com o sistema da faculdade, pura e simplesmente porque eu era um vagabundo e não queria estudar porra nenhuma, então simplesmente dane-se para aquilo. E era assim, era um sistema online com PowerPoints e uma prova depois e uma pequena avaliação. Um Esse era o autoestudo, meu basicamente. conceito. Era o meu conceito de EAD na faculdade, coisa que, para mim, eu imagino, não tenho mais acompanhado EAD de faculdade, mas imagino que tenha mudado quando você começa a ver as plataformas grandes de EAD, Coursera, ou Udemy e tal, que já vem com um conteúdo mais em vídeo, uma parada um pouco mais aprimorada. Então eu tenho a minha visão de EAD de faculdade, é de muitos anos atrás, que era PowerPoint. Mudaram as estações, nada mudou. A experiência não, a experiência que eu tenho também era isso, era tipo, você abria um endereço lá com login e senha, PowerPoint pra trás e pra frente, e no final múltipla escolha e acabou. Eu não preciso pagar uma faculdade pra isso, né? Sim, então, é assim, gente, a educação à distância existem várias modalidades dentro dela, né? A real é essa. No Brasil, de maneira geral, né, eu estou generalizando bastante mesmo, né, pegando como base as maiores faculdades, não estou dizendo nem se é melhor ou pior, mas enfim, as grandes faculdades elas usam o EAD hoje, de uma maneira geral, com esse argumento de a faculdade você faz como você quer, a hora que você quer, encurtar distâncias, e isso é muito legal, vou ser bastante sincero. Mas também usa-se para redução de custo. Né? E o que significa reduzir custo? Significa que você vai colocar 500, 1.000 alunos dentro da mesma sala de aula para o mesmo professor tomar conta. E paga uma vez só o professor. Tá? Então, existem essas duas coisas, esses dois pesos, vamos dizer assim. De uma maneira geral, as plataformas elas têm muitos recursos, elas são grandes plataformas, né? Existem algumas no mercado que são concorrentes e tal, e elas permitem videoaula, aula síncrona, né, que a gente fala que é como se eu estivesse dando aula para vocês aqui com a câmera e tal. Ela possibilita tudo isso. Isso não é implantado na educação à distância de maneira geral. Então, hoje existe uma regulamentação do MEC, mudou o ano passado. Até então, os cursos presenciais eles podiam ter 20% EAD. Hoje, os cursos presenciais podem ter 40% EAD. Na prática, o que é? 2 dias por semana você tem educação à distância, ao invés de ter um professor presencial. Na prática, existe um conteúdo que é colocado na plataforma, o aluno estuda e faz uma prova no final, mais ou menos como vocês acabaram de descrever. Tá? Isso é o EAD no Brasil. O que acontece? Em relação à pandemia, né, tudo isso que está acontecendo, o isolamento social e etc., a gente está passando por uma coisa diferente, porque a aula presencial está acontecendo de forma remota. Então, quando eu vou para a sala de aula, entre aspas, lá na minha plataforma, eu apareço para os alunos e eu dou aula para os alunos. A gente tem chamado de aula remota, porque apesar de eu estar distanciado, eu estou dando aula
ao vivo pra galera. É tudo em tempo real. O que eu tô fazendo não é a prática do EAD de maneira geral. Tá? A prática do EAD é um autoestudo. Existem normalmente, 4, 5, 6 encontros no máximo ao longo de um semestre do professor para tirar dúvidas com os alunos, não é para dar aula para os alunos. Então, isso é o que a gente está vivendo, não é a realidade do EAD. São duas coisas diferentes. Eu acho que é importante pontuar isso. Não é o sonho do administrador, né? Porque se você fosse ver pelo administrador da faculdade, o cenário que você falou de 1.000 alunos por sala, ele colocaria nas paredes mesmo. Ele colocaria uma sala com 1.000 alunos para um professor. O que para muita gente acaba se tornando inadmissível. Você entrar numa sala hoje com 100 alunos já é inadmissível. Eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade, a minha primeira tentativa de faculdade era uma sala com 120 alunos. Nossa, e já era absurdamente inadmissível. E óbvio, se forma só uma fração disso e tem toda a parte de negócio, mas acho que o sonho era realmente esse, se conseguir tuchar a gente na sala. Sim, com um professor só. Exatamente, mas isso não torna o formato bom. Agora, uma coisa sobre essa forçada do ensino à distância. Pergunta séria. Tá mais fácil para os alunos dormirem na aula? Com certeza. Hoje à noite, por exemplo, eu estava dando aula, aí eu passei um exercício para o pessoal, um exercício normal. Eu não digo nem dormir, mas eu acho que eles fazem outras coisas ao mesmo tempo. Claro que não é geral, mas você percebe que a aula acabou, os alunos estão entregando exercício, começam a se despedir. Professor, já mandei para o fórum que você pediu, já entreguei o trabalho, precisa mais alguma coisa, tal. Aí sempre tem aquela meia dúzia que fica até o final do horário sem falar, não aconteceu nada. Estático. A pessoa, ela simplesmente existiu na plataforma. Se a gente pegar, fazer um paralelo com o presencial, obviamente que tem aluno que vai lá e só está. Sim, só vai em corpo. Então isso não muda muita coisa, na verdade. A questão não é que ele aumentou. vai ter presença sem sair de casa. Não chegou a aumentar a quantidade. Eu acho que não sei. Mas eu acho que não tá vendo os alunos. Os alunos estão te vendo, mas você não vê eles. A gente não então vê o cara alunos. tá, sei lá, no Facebook, tá no Xvideos lá e... E aí, assim, aí é perfil de aluno também, né? Você percebe, por exemplo, os caras que mais falam, perguntam, tiram dúvidas, pedem para reexplicar alguma coisa ou algo do tipo, são os mesmos, todas as aulas. Sim. Né? Assim como na presencial também. Né? São sempre os mesmos. Isso simplesmente foi transportado para o ambiente online, eu acho. O cara que vai dar certo e o cara que não vai dar certo, né? No fim das contas. É sempre assim, né? E aí, o que seus alunos estão achando disso? Qual que está sendo a experiência geral? Porque a minha pergunta vem com entender o pós-pandemia. Como é que está sendo a experiência geral? Porque eu acho que pode acabar tendo um efeito das faculdades se aproveitarem desse momento de que não voltar mais. Funciona. E, óbvio, tem aí a regulamentação do MEC, como você falou e tal, mas começar a abusar cada vez mais desse formato 100% digital. Como é que os alunos estão encarando essa parada e como é que os professores estão encarando essa realidade? Vou falar meio generalizado, assim, uma coisa bem generalizada, tomando como base o meu universo, tá? Então, não sei se o que eu vou falar é 100% de verdade se a gente fizer uma pesquisa. Mas, de uma maneira geral, como que eu enxergo? Já existe o EAD nos formatos que eu falei para vocês, né, que é esse 40% à distância. Existe o curso 100% EAD, isso já existe, tá? E a gente tem também o que a gente chama de curso híbrido, que ele é meio a meio presencial e à distância. Nisso eu acho que não vai mexer. O que eu acho que pode acontecer, tô pensando se eu fosse um dono de faculdade ou algo do tipo, tá? E eu tô aqui mais falando de faculdade, mas a gente tem que lembrar também que existe o ensino médio, o ensino fundamental, a educação infantil, que é tão importante quanto. Mas se eu sou um dono de faculdade ou algo do tipo, eu com certeza ia pensar em abrir um curso de aula remota, como a gente está fazendo agora. Né? Eu acho que é um nicho, um nicho a ser explorado de verdade. Porque, por exemplo, se eu fosse optar por fazer um curso hoje, eu não gostaria de fazer um curso 100% EAD. Mas eu também não gostaria de fazer um curso que eu tenha que sair de casa para isso todos os dias. Então, de repente, um curso que eu possa ter aula em tempo real, todos os dias, 3 vezes por semana, seja lá o que for, mas aula mesmo, ao invés de autoestudo, eu ia preferir. Eu acho que eu acho que esse formato de aula é muito legal, porque você tem um horário, de repente pode ter aula depois para você assistir ou não,
mas você tem que se comprometer naquele horário a estar ali, assistir, de repente com um Exato. chat, com alguma coisa, com todo mundo que tá participando. Mas eu acho que ele te força um pouquinho mais de compromisso do que você ter um vídeo, a hora que der eu vejo. E essa Exato. hora que der fica para 6 meses depois. E isso tem a ver também com o perfil do aluno, né? Assim, eu acho esse formato um formato óbvio que, honestamente, eu já cheguei a procurar no passado e já cheguei até a cogitar fazer, tipo, cursos de tecnologia dessa forma, sabe? Mas parece que não vendia, sabe? Parece que as pessoas não queriam... Ou elas queriam estar presencialmente num lugar com uma hora marcada, ou elas queriam ter a liberdade de fazer na hora que elas quisessem. E eu acho que realmente está nascendo esse formato novo, que é o quê? Como você falou, meter um professor para dar aula para 1000 alunos, que seja, numa transmissão ao vivo, você tem o comprometimento e você tem o lance de você não ter saído de casa. Acho legal pra caramba esse formato. Mas aí tem uma coisa, se você enche de aluno na sala, você perde a qualidade também. Sim. Porque você não consegue atender os alunos, você não consegue tirar dúvidas. Ninguém vai participar, né? Ninguém vai participar, ou vai participar demais e a aula não vai funcionar. Então eu acho que teria que ter um limite de alunos, sei lá, 70 alunos, no máximo, 80 alunos estourando. Acho. Né? Tô pensando no lado instituição. Como professor, algumas coisas, algumas notícias que a gente andou lendo e tal, tem faculdade que estava pedindo para o professor assinar termo de cessão de direitos autoral e de imagem, para que eles possam usar a imagem e conteúdo do professor, mesmo se o professor foi demitido da faculdade. Puta, eterno, né? O cara morre e fica 100 anos usando o curso dele. Exato. Em qualquer lugar do mundo. Não, aí não rola. Qualquer rede. Então, assim, não faz sentido. Não. Né? Na minha cabeça, pelo menos, não É faz o que o sentido. André falou. É a grande faculdade vendo a brecha, e aí ele fala assim, não, vamos mudar essa lei aqui para 70% online, porque vai que pinta outro vírus. Então vamos se preparar. E num dia tá 99% online e você só vai lá para pagar. E mais nada. Exato. Mas é um negócio muito sem noção, porque você começa a gerar um... Se eu sou um professor e recebo um termo desse, assina aqui que a gente vai poder usar suas aulas e o cara... Você fala assim, meu amigo, fui mandado embora depois desse ano. Eu, por exemplo, esse semestre eu tô com 3, vamos dizer, modalidades de aulas diferentes, né? Eu tô com aula... tenho 3 disciplinas práticas, tenho uma disciplina teórica e tenho 2 disciplinas de orientação de TCC. As 3 são muito diferentes no cenário online, mas muito diferentes. Aliás, no presencial também, mas no online a gente vê essa parada de forma mais em negrito, assim, vamos dizer. Por quê? A orientação de TCC muda um pouco, mas não muito, né? Porque existe um tempo eu oriento TCC de publicidade, então os grupos a gente chama de agências, né? Então existe um tempo para as agências conversarem comigo, tirarem dúvidas, eu oriento. Próxima agência, basicamente é isso. A grande diferença é que, como eu estou orientando criação, o que acontece? Eu não tenho ali o material na minha mão para olhar, apontar, rabiscar, né? Então, por mais que eu faça isso de alguma forma online, é muito diferente, né? Mas não é uma questão de adaptação também? De começar a encontrar as ferramentas certas e começar a se tornar um negócio usual? Pode ser. Eu entendo isso, que é a mesma coisa que eu tive, sei lá, a grosso modo, um curso de artes. Eu preciso construir um vaso. Você tem que pegar aquilo e falar, você gira aqui, isso aqui nessa borda não tá legal, você vira do avesso, fala isso aqui é desse jeito e tal. Eu acho que tem alguns cursos que você tem que estar ali com o cara, com aquele feeling de você pegar na peça, de rabiscar, de rasgar. Tem. Porque existe a parte técnica da coisa, só que existe a parte do feeling, sensorial, né? Da coisa, né? Que por então, mais que você tenha uma puta câmera, você não vai conseguir transmitir. Olha aqui, professor. Não consegue. Não vai. Não, e eu rabisco. É que vocês não veem, né? Aliás, vocês veem, mas o pessoal do podcast não vai ver. Mas eu rabisco o papel, tá vendo? Eu falo, tá vendo? Guarda isso aqui. Né? Isso aqui é minha lousa. Pra quem não tá vendo, é um papel sulfite que eu rabisco. Tá? E mostro na câmera. Uma 4 branca, uma caneta 4 azul. Caneta azul, aquela piloto. Mas, enfim, aí tem a disciplina, por exemplo, que é teórica, e eu vou ser sincero, ela tá divertida de dar online, tá? Por quê? Porque eu dou aula de comunicação visual. É uma disciplina basicamente com referencial teórico para o cara poder criar depois. E na sala de aula, e daí eu vou falar especificamente de onde eu dou aula,
Eu não tenho projetor sempre, porque tem que reservar e não tem número limitado. Eu não tenho um notebook, eu vendi meu notebook, eu não tenho mais. Então eu não tenho como levar um notebook com minhas coisas para mostrar coisa para a galera, por mais que eu reserve o projetor, né? Isso é um empecilho muito grande. Aqui, de casa, eu estou dando aula, aí eu lembro, pô, isso aqui que eu estou falando tem tal filme em tal cena, pera um pouquinho. Eu entro no YouTube e mando um link para a galera pra eles assistirem. Isso é animal. Isso é um ponto legal. Só que, assim, a gente tem que entender o lado dos alunos. Existe um limitador muito grande, e daí cai na minha outra disciplina, que é a prática. Eu dou aula para um público classe B e C, mais ou menos. Acho que mais C do que B, talvez. Não sei dizer especificamente, mas chuto que por aí. Nem todo mundo tem computador. Então eu dou aula de Illustrator e do Photoshop. Como é que eu falo pro cara se vira e faz o exercício? Às vezes o cara tá assistindo no celular aquilo, né? Muitos, né? Então... E vou mais longe. Eu tenho alunos que não têm plano de internet em casa. Então, como que faz? Teve esse problema com as aulas da prefeitura, não teve? Acho que o Dória mandou todo mundo fazer online, se vira aí amanhã online. E tinha cara que, no celular mó velho, como que faz? A gente olha sobre a nossa ótica, normalmente, mas tem gente muito próxima da gente que é muito diferente da gente. Sim. Né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que tem o plano X da operadora, que tem o pacote lá de Facebook, WhatsApp, Instagram de graça e não tem pacote de dados. Como é que esse cara vai ver uma aula online todos os dias? Não dá. Não tem como. Né? Então, gera um limitador muito grande assim, pro andamento da disciplina. Né? Então, a faculdade, por exemplo, negociou com a Adobe, e a Adobe está liberando, né, para estudantes com as credenciais da faculdade instalarem o pacote nos computadores. Só que meus alunos não têm computador. Não tem computador para instalar. Exato. Eu acho que mesmo se ele tivesse a internet em casa... só o fato dele assistir aquilo num celular que geralmente não é um iPhone Motherfucker 15 lá, já perde muito a qualidade, né? Muito. É um limitador bem grande, assim. Bem grande mesmo. E o cenário de você ter optado por fazer uma faculdade online é uma coisa. E exato. De repente, você obrigatoriamente tem do dia pra noite. Exato. Então você tem que assistir aula, talvez seus pais estejam pagando pela sua faculdade, você não sabe, talvez seu pai tenha até perdido o emprego por conta da pandemia, então é um cenário completamente diferente. Exato. E daí tem o outro lado também. Ok, tô olhando pelo meu universo, eu tenho um computador em casa, eu tenho uma internet que, olha só que muito louca, ela acabou de cair, né? Como a gente conversou antes. Eu tô usando meu pacote de dados para conseguir conversar com vocês. Não sei se amanhã a minha internet vai estar disponível, porque ela caiu agora à noite. Amanhã de manhã eu dou aula. Eu não sei como que vai ser isso. Mas, enfim, eu tenho internet em casa, minha internet muito boa em casa. Eu tenho um computador muito bom em casa, com todos os softwares instalados, tranquilo. Só que a gente tem professor da rede do Estado, do ensino fundamental e do ensino médio. Eu até dei uma olhada assim, meio por cima, que o salário do cara que entra agora para dar aula no Estado é R$ 2.500. Né? Pensa que esse cara, essa mulher, são chefes de família, tem filho, tem aluguel. Eu não tenho nada disso. Né? Eu consigo ter condição de dar aula aqui. Esse cara pode ser que não tenha computador. Sim, ou ele come ou ele compra o computador. Exato. Né? Então é um limitador muito grande que a gente tem, social mesmo. Não tem como ser diferente disso por enquanto. Né? Existe um plano do governo do estado de aumentar o salário dos professores para R$ 4.000 até 2022. Pô, 2022, R$ 4.000 já não vale o que vale hoje. Não. Que já não é muito. Não sei nem se a gente chega no final de 2020. Tem esse papo também, né? Não, é pesado. Eu vejo essa coisa aí do feeling, de você ter que estar perto, assim. Muitos parentes, muitos amigos colocando no Instagram, agora meu filhinho de 3 anos, de 2 anos, tá fazendo aula à distância, não sei o quê. Cara, não tem como essa aula ser à distância das crianças. Eu não consigo imaginar. Não tem como. Eu posso passar a experiência que a gente tá tendo aqui, que não tá sendo nada legal. A Alice a gente tirou da escola, assim que começou a pandemia, a gente olhou e falou, opa, isso vai longe, peraí, ela não tem obrigação de estar na escola, então acabou, tiramos ela da escola. O Matheus, obviamente, não tem como tirar, o moleque tem 8 anos, eu vou preso se eu tirar ele. Mas
a escola não está preparada. E isso é uma parada que eu quero discutir com você, Bruno. Qual que está sendo o preparo dos professores? Porque a escola do Matheus não tinha o mínimo preparo. Então, basicamente, o que os professores estavam fazendo, que causou uma revolta geral da União aqui, que eles mandam uma apostila, pura e simplesmente crua, faz apostila, aí, né? Sem explicação alguma, e faz aí. Cara, eu tenho um filho que está no 3º ano, a gente consegue acompanhar, a Carol consegue acompanhar, tal. Mas, bota aí um moleque que tá na 6ª, 7ª série e começa a vir com uns probleminha nervoso, e o pai tem que ensinar e tem que viver e tem que cuidar da criança. Cara, e aí você pega um professor, que nem o Bruno falou, você pega às vezes um professor que não tem a menor ideia do que tá acontecendo e não é geek, não é nerd, nada. Exato. E esse professor manda uma mensagem lá pra mãe, fala, aí mãe, ó, faz a página 8 hoje, assiste 3 bita e aí depois você volta pra galinha pintadinha e preenche. E na escola do Matheus mesmo tem um contraste muito legal, que é a professora de línguas. A professora de línguas, ela faz um vídeo, ela explica pra criança o que tem que fazer. Ela faz até videozinho youtuber, pautado, sabe? Agora vamos parar um pouquinho pra vocês verem tal coisa aí. Mas entendeu? Porque ela é assim, né? O perfil porque da professora. Ela é assim. Porque se você depender da escola mesmo, eles não deram preparo algum dos professores, e a nossa sensação geral é que eles não estão dando esse suporte necessário. Lá foi de uma hora para outra, André? Ou teve um tempo? Foi meio de uma hora para outra. Foi, não vai ter aula, pandemia, ISAS e tchau. De repente acabou. Todo mundo em casa pega a apostila. Vou te falar, né, de conversar, assim, o objetivo, que é onde a gente estudou lá, o argumento. Lá no colégio, pelo que eu conversei com alguns, que ainda estão lá, eu não estou mais, eles deram férias, e nesse período das férias eles treinaram professores, eles indicaram como mexia. Tudo bem, o professor se ferrou porque ele não teve férias, né? Então as férias foram adiantadas, em julho ele não vai ter férias, mas assim, a gente também entende que é um lado, infelizmente faz parte. Sim. Um monte de gente está perdendo emprego, um monte de gente teve que se readequar a algo, XYZ. Correndo. E no caso, eles fizeram isso. Eles deram férias para os alunos, prepararam os professores, como é que produz conteúdo, etc. E eles estão dando algumas plataformas. Inclusive, eles pegam o material do Objetivo da Paulista, de videoaulas e tal, de professores que já são treinados para isso e aplicam lá, o que eu acho bem legal. Na faculdade, que é onde eu dou aula, as aulas foram suspensas na segunda, na terça começou online. Nenhum professor tinha treinamento. É o mesmo cenário aqui da Escola das Crianças. Né? Não ter o treinamento, deram 15 dias de férias, mas na realidade eles deram 15 dias de férias se apoiando no que o governador falou que vai voltar o Estado a partir do dia 10. Que é um negócio surreal a escola ter se apoiado nisso, sabe? Não faz o mínimo sentido. E aí, pelo que a gente sentiu, não teve treinamento nenhum dos professores. Enfim, tá voltando agora, a gente vai ver o que vai Eles ser. Eles estão tão perdidos quanto a gente, né? Não, e outra, você tem que dar o treinamento pro professor online também. Sua equipe que treina professor tem que estar preparada para isso. Se a gente for puxar, o negócio é longo. É que eu vi uma matéria, agora não vou lembrar de que colégio, aliás, que de faculdade de americana, que os alunos, como da mesma forma que as faculdades estão querendo abusar disso e colocar 5 mil alunos numa aula, os alunos também não estavam a fim de continuar pagando uma fortuna para uma faculdade para ficar vendo vídeo no online. Sim. Então, é o outro lado da coisa. Como é que tá isso aí? Você sabe, Bruno? Do seu... Pelo que eu soube lá na faculdade, e falo pela minha, como a gente está fazendo essa aula síncrona, né, oferecendo aula mesmo para o aluno, enfim, em tempo real e tal, houve reclamação, é óbvio. Tem aluno que com certeza trancou, talvez por perder emprego, talvez por não gostar do formato, e isso aí faz parte, mas no geral a gente não está recebendo muita reclamação não. Tá? O pessoal comprou a ideia, tem participado das aulas, a mesma quantidade de aluno basicamente sempre. Eu acho que talvez é o lance da qualidade da aula, né? Porque sim. Aqui, por exemplo, a Escola das Crianças simplesmente não tá valendo a pena. Mas é muito diferente, né, André? É muito diferente, meu. Todo tipo é diferente, né? Exatamente. E assim, o Matheus tá com 8 anos. Com 8 anos, você está aprendendo a fazer conta, você está aprendendo esse tipo de coisa que precisa de uma tutoria presencial. Né? Tem uma coisa que a gente não falou, mas que é muito, muito importante. Se vocês fizerem um exercício mental aí de vocês,
existiam aquelas disciplinas que a gente participou no colégio, no ensino fundamental ou no médio, tanto faz, que você não gostava da disciplina, mas você acabava indo bem por causa do professor. Não é porque o professor tem uma puta metodologia, às vezes. Pode ser que Não, sim, é que o cara era legal, verdade. O lance da empatia é muito forte na educação. Muito. Né? Uma coisa é a gente ter vínculo e outra coisa é ter conexão. O que é conexão? Conexão é você se conectar a alguém numa rede, no Facebook. Pronto, eu tenho uma conexão com a pessoa. Outra coisa é você criar vínculo em cima dessa conexão. Né? É você sorrir quando a pessoa fala. É você entender uma bronca quando o cara te olha diferente. Né? E isso, na idade do Matheus, principalmente, faz uma puta diferença. Faz. Né? Eu imagino. E na faculdade faz diferença. Eu imagino no ensino, na educação básica dele. Não tem como. Né? Cara, como que a gente cola? Como a gente cola num curso virtual? É uma ótima pergunta. Deve ser muito mais fácil. É verdade, você conversa fora da plataforma. É verdade, como é que estão as provas? A parte chata do negócio, como é que estão as provas? A gente não recebeu ainda orientação sobre prova. Todas as coisas que tiveram validade de nota até agora lá, elas foram feitas com trabalhos, como a gente já faz. A gente tem muito trabalho em grupo. E a outra coisa que faz diferença, o trabalho em grupo com pessoas se olhando, se encostando, apontando um para o outro. Isso eu sinto muita falta de fazer essa evolução com eles. Não, e eu acho que assim, o professor tem um lance assim de, às vezes o professor monta um grupo que ele saca qual que é aquele aluno legal, que é inteligente pra caramba, e ele junta com um cara que você vê que tava precisando de uma ajuda, e monta um grupo ali que vai se ajudar. Na internet isso não vai existir mais. Não existe, né? Não, então, o grupo vai continuar se ajudando. Tem um fator que é muito importante, que é o futuro vai ser cada vez mais remoto. Isso é um bom treino. Isso sem dúvida. Isso eu também acho. Né? Não tem como a gente fugir disso, mas eu acho que tem um lance de pular um pouco de etapa. O que eu quero dizer com isso? O cara que sabe trabalhar em grupo, que aprendeu, que entende isso, essa lógica, essa dinâmica, você põe ele no ambiente online, ele funciona. A gente já trabalha dessa forma faz tempo. O cara que não teve esse processo, ele não consegue fazer no ambiente online. É meio que pular etapa. É o que eu costumo dizer, que a gente tem um monte de aluno que chega na faculdade, que é dessa geração Y e o caramba, que eles chegam com acesso ao Google sem saber o que pesquisar. Sim, né? Tem as ferramentas, mas porque a gente queimou a etapa da alfabetização e o cara às vezes ele é incluído digitalmente antes de ser alfabetizado. Isso faz uma puta diferença. O cara, às vezes, é alfabeto funcional com acesso à internet. Isso faz muita diferença. Faz muita. E eu não sei como que vai ser. Né? Talvez a partir disso a gente consiga criar formas, enfim, espaços para isso. Mas hoje, se a educação hoje se basear daqui para frente em aulas remotas, a gente vai ter muita dificuldade e vai ter uma formação muito deficitária dos alunos, eu acho. Vai ficar precário, eu acho, né? Eu acho que é uma precarização muito grande. Não por nós, porque é o que a gente falou, a gente tem acesso, já tem essa cultura. Mas a galera que não tem nada disso, ele não vai migrar para online, ele vai falar, vou fazer outra coisa, vou trabalhar. Não vou ficar aqui, não rola, não tem aderência. É muito difícil. É muito difícil. E assim, a gente tem que pensar também, a gente está em 2020 e 1/4 da população brasileira não tem acesso à internet. Né? Então não adianta a gente querer antecipar as coisas. Pensar, não, daqui para frente vai ser muito diferente. Tá, eu acho que a gente vai mudar muita coisa, de verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. 1/4 da população brasileira é o país da Argentina inteiro, basicamente, de população. Né? A gente tem um país dentro do nosso, grande. Bom, voltamos, caiu a conexão, estamos todos bem, de volta. Diz aí, Bru, o que você estava falando. Eu caí, mas não cheguei a me machucar, então dá para continuar. Tá. Bom, então, mas isso cai justamente no que a gente estava falando, né? A gente tem um país aqui gigantesco, que é o Brasil, com mais ou menos 200 milhões de habitantes, e tem 1/4 dele, que é a população da Argentina, praticamente, sem conexão na internet. A gente tem conexão e teve um probleminha agora, faz parte, né? Às vezes acontece. E assim, como é que a gente pensa em expandir isso e a educação passar a ser
principalmente à distância. Ainda não dá. Talvez Não dá, isso dê, não tem como. mas ainda não dá. A gente não tem essa condição, né? A gente teve um problema, sendo que a gente tem internet boa em casa, sendo que a gente tem computador legal em casa, e a gente teve um problema agora. Né? Imagine quem não tem. Né? Não, o cara lá da periferia, o cara que mora na favela, o cara que mora no fundão, não tem como, nem tem essa estrutura perto da casa dele. Não, e além disso, eu vou mais longe. Tem um professor que dá aula comigo, né? Colega mesmo, troca ideia e tal. Tem um professor que dá aula comigo na faculdade, a esposa dele também é professora, só que num colégio, só que ele só tem um computador em casa. Então. E eles precisam conciliar a aula de cada um, a agenda de cada um, para poder usar esse computador. E eles têm um filho que faz... um filho, que, eu não sei quantos anos, mas de 6, 8 anos, eu imagino, que precisa fazer a aula, ele está sendo alfabetizado à distância. Como é que eles se dividem? Eles não conseguem. Né? Não tem como. Então a gente ainda não tem essa estrutura no Brasil. Acho que um dia vai ter, eu acho que um dia a educação ela vai ser muito mais remota do que ela é hoje, né? Mas a gente tem que tomar cuidado em não queimar etapas, né? A gente precisa de alfabetização antes de ter inclusão digital. A gente precisa fazer com que as pessoas sejam humanas e saibam trabalhar em equipe e isso é muito importante para a formação psicológica de todo mundo desde pequeno, sim, né? Sim. Cognição e etc, para depois vir aqui no ambiente online, numa plataforma e conseguir dialogar, absorver algo. E o fator empático ele é muito importante dentro de tudo isso, que só o presencial dá. Né? Não tem jeito. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que primeiro parar de fazer cocô no buraco para depois pensar em aprender pela internet, né? É mais ou menos isso. Né? Claro que existe uma parcela da população que tem essa condição de fazer Sim. um curso online, tanto tecnologicamente quanto do próprio comportamento, a dedicação, que ela é diferente da presencial, etc. Mas a gente ainda não está preparado como um todo para isso. Não. Claro que é uma situação emergencial e a gente está quebrando um galho desse jeito. Tá quebrando um galho né? no bom sentido, sabe? Não fazendo de qualquer jeito. Mas é diferente. Eu acho que a nossa esperança é torcer para essa situação se resolver o quanto mais rápido. Já ficou essa semente do digital para coisa da saúde tá resolvida e a gente começar a evoluir com o digital. Não ter que mudar no susto, assim, porque é um tropeço muito grande. No susto é muito difícil. No susto é muito difícil, porque assim, as plataformas, elas são complexas, as plataformas educacionais, o lance de você subir material, de você preparar a questão de prova, de você abrir fórum, responder fórum. É muita coisa. Tem muitos detalhes. Assim, eu tenho uma formação técnica em informática. Eu já dei aula de programação em curso de informática. Hoje eu não estou mais nesse mundo, mas eu tenho facilidade, eu tenho aderência. E eu, às vezes, tenho dificuldade de mexer na plataforma. Né? Então, tem professores que têm muita dificuldade. Né? A gente somos muito amigos lá, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu e outros professores que também têm facilidade, a gente gravou videoaula para os professores de como mexer na plataforma, mas isso a gente fez para se ajudar. Não foi a instituição que preparou um material bacana para treinar esse professor. Foi do dia para a noite, se vira. Não, e outra, tá todo mundo tendo que se virar sem saber se você vai ficar bem de saúde, se seu pai e sua mãe vão ficar bem, se você vai ter emprego, se você não vai. E nisso tudo ainda aprender a migrar para o virtual. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então não é um momento legal para fazer isso. Mas está sendo feito. Eu acho que, pelo menos falo pela faculdade, o resultado está bem bacana. Eu imagino que seja muito difícil no ensino fundamental. E eu imagino que seja mais difícil ainda para o pessoal que frequenta escola pública, para o pessoal da periferia, para o pessoal que não tem sofá em casa, tá ligado? Não tem onde colocar um equipamento. Não tem nem banheiro. Muito complicado. Exato, não tem saneamento básico e daí você quer que a pessoa tenha aula à distância. Pô, a gente tem que saber que tem gente que vai para a escola para comer, porque tem merenda. Exatamente. Né? Essa realidade é nossa e a gente não pode fechar os olhos para isso e achar que pronto, agora teremos uma revolução. Pode até ser que tenha, mas a gente não pode deixar isso de lado. A gente tem muita gente excluída desse universo ainda. Com certeza. Mas vai passar, né? Vai passar. Tem que passar. Tem que passar. Tem que lutar para isso. Exatamente. Tudo passa. Mais uma última pergunta. Precisa tomar banho para fazer aula virtual? Não precisa tomar banho para fazer aula virtual. Então a gente tá salvo. Eu tomo às vezes porque meu cheiro pode me incomodar, sabe? Nossa senhora, não, acho que chegou a hora. Já tá melhor que trabalhar de casa, então eu pelo menos tomo banho uma vez por semana.
Agora no frio eu nem sei mais o que é isso. Não, mas o lance de você acordar e em 15 minutos você consegue fazer algo é bacana, né? Eu, por exemplo, demoro 1 hora para chegar na faculdade para dar aula. Essa parte é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, o não estar presente faz falta, sim. Faz falta. Eu preferia tomar banho todo dia. Não, e é legal. Uma das... Eu nunca gostei de estudar, em nenhuma época da minha vida. Uma das poucas lembranças bacanas que eu tive da faculdade é que, assim, os amigos, aquele troca ideia, um cara indica o outro para um trabalho, um emprego. Isso não tem preço, isso nada vai substituir. Isso não tem preço, é verdade. Verdade. A rede que você forma na faculdade. Sim, tanto com alguns são para a vida inteira. Exato, faz toda a diferença. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Vai passar, com certeza vai passar. Não sei quando, mas vai. Eu sou o Murilo Cardoso. Tá falando do corona ou dos alunos? Porque os alunos o banho, não tô falando do banho, o cheiro do banho. Ah, tá. O cheiro passa, chega uma hora que você abstrai e ele já faz parte. Me acha aí, @Murilo Cardoso em qualquer canto, e vocês aí? @André Gumieri em nenhum canto. Em nenhum canto é ótimo. Eu sou @Nomaia na maioria dos cantos. É nóis. Logo a gente volta então. Fui! Falou, gente. Valeu.